Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus, ele fala desse texto e ele faz um paralelo com o reino dos céus. Ele está dando um exemplo daquilo que representa o reino dos céus. E aqui ele fala deste homem, que era um negociante de pérolas. Porém, quando ele encontrou uma pérola preciosa, uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha, todas as suas propriedades, para adquirir, para comprar essa pérola. Assim é o reino dos céus. O reino dos céus, ele tem um valor que é inigualável. Existe um valor que nem se pode mensurar. E muitas vezes nós, os homens, damos pouco valor. Nós não investimos no reino dos céus. Nós não investimos naquilo que tem valor não somente para a nossa vida aqui na terra, não somente para esse tempo que nós estamos aqui, mas um valor que vai valer, que valerá para toda a eternidade. Um valor eterno, um valor que não tem limites, que não tem fim. E aqui Jesus faz essa comparação e ele dá exemplo deste homem que entendeu o valor desta pérola, entendeu o valor. Ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir, para comprar. Sabemos que o reino dos céus não é comprado por valor físico, não é por bens, não é por dinheiro, não é dessa maneira que podemos comprar. Porém, é uma resposta que demos a Deus por aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. É uma resposta de crer, de receber, de aceitar e de reconhecer a nossa dependência e que precisamos de Jesus e precisamos daquilo que Ele conquistou para nós. Assim, nós recebemos o reino dos céus. Porém, é um investimento que temos que fazer para manter todos os dias. É um investimento diário para a manutenção do nosso lugar, para a manutenção do reino dos céus. Ela foi conquistada, o direito legal, por Jesus. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte para manter a nossa posição, aquilo que temos conquistado já por direito no reino dos céus. Quero falar ainda que a palavra de Deus também se refere a algo que nós podemos valorizar e investir. Olhamos para muitas pessoas e por muito tempo a visão de ser um cristão, a visão de ser alguém que crê em Jesus, um crente da palavra de Deus, tinha uma conotação um pouco negativa. Por muito tempo tinha uma visão errada daqueles que eram cristãos. Porém, essa visão foi mais acentuada aqui no Brasil. Em outros países, em outros lugares não era tão assim. Onde havia ser cristão era motivo de vergonha. E não é assim. Na verdade, nós olhamos para pessoas, olhamos para nações que a sua base foi construída dentro dos fundamentos da palavra de Deus e hoje são nações prósperas, talvez as mais prósperas que existem no mundo. Nações onde foram bem fundamentadas dentro da palavra de Deus, porque entenderam o valor do investimento no reino dos céus. Olhamos para pessoas que creem na palavra de Deus, que andam segundo a palavra de Deus, que investiram suas vidas na palavra de Deus e o resultado é realmente um investimento que trouxe um resultado positivo. O resultado é um investimento que valorizou e hoje essas pessoas, além de ter o lugar no reino dos céus, elas são prósperas aqui na terra. São muitas, né? Existem povos inteiros que, por causa de investir, por valorizar isso, têm um benefício, são prósperos aqui nessa terra. É interessante porque muitas vezes olhamos para empresários, olhamos para as pessoas que quando tem um dinheiro sobrando, elas querem investir em algo, elas querem investir em alguma coisa que dê um retorno, que dê um valor. No reino dos céus, não necessariamente precisamos investir dinheiro, mas quando investimos na nossa vida, nós vamos ter o resultado, nós vamos ter o benefício desse investimento. A exemplo do que eu estou falando, talvez famílias inteiras, povos inteiros se tornam prósperos ainda aqui, sem contar a questão da eternidade, como eu já falei, mas ainda aqui se torna próspero por andar segundo a palavra de Deus, por crer nesse investimento e viver por ele. A palavra de Deus é o melhor lugar, o reino dos céus é o melhor lugar que nós podemos investir. Deus, Ele espera que nós
valorizemos isso que Ele conquistou para nós. Ele espera que nós tomemos a decisão de crer, de viver, de vivenciarmos todos os dias aquilo que Ele tem para nós, como direito, na Sua palavra está escrito. Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida. Como eu estava falando, a ideia de investimento. Investir no reino dos céus é o melhor lugar que nós podemos investir. Olhamos para a vida de Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus, Abraão respondeu ao chamado por Deus. Abraão, ele vivia uma vida mediana. A Bíblia não faz muito menção sobre como era a sua vida, mas nós entendemos pela palavra de Deus e os textos que se referem a Abraão lá no livro de Gênesis, eles são muito claros. Abraão, ele prosperou quando ele começou a andar com o Senhor. A partir do momento que ele começou a caminhar com Deus, que ele começou a caminhar com o Senhor, tendo uma vida de relacionamento com Deus, foi quando Abraão prosperou. E Abraão fez o melhor investimento da sua vida. Ele teve que abrir mão de algumas coisas. Deus chamou e falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e venha para a terra que eu te mostrarei. E depois Deus faz uma aliança com Abraão, que tudo aquilo que Deus possuía, Ele ia transferir para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus disse a Abraão. E Abraão então prosperou grandemente. Depois seus filhos, a sua descendência, também prosperou até se tornar uma grande nação, que representa até os dias de hoje. É uma representação de um povo escolhido, uma representação do povo que está em aliança com Deus, e eles são prósperos até os dias de hoje. Por isso, a minha oração nesse dia é que você possa crer e tomar uma decisão de investir no reino dos céus. Como eu já falei, não estou dizendo investir valores. Quando necessário, talvez sim. Mas eu estou falando de investir a tua vida, de abrir mão de uma vida mediana, de uma vida talvez medíocre, a qual vivemos aqui nessa terra, para experimentarmos uma vida de prosperidade, uma vida próspera em tudo aquilo que Deus tem para ti. Deus abençoe a sua vida.